Olá, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta live do Esquenta da Masterclass. Nós estamos muito felizes em receber todos vocês aqui hoje. Hoje o nosso encontro ele vai ser imperdível. A gente vai falar sobre como atuar na área de saúde, se você quer entender como atuar, se essa área realmente é para você. Então, essa é a live para você estar conversando com a gente, realmente estar entendendo sobre essa matéria. Se você precisa saber, se você precisa ter pós para atuar na área de saúde, se você não precisa, como é, então aqui é o seu lugar. Então já aproveita, já deixa o seu like, já compartilha o aviãozinho com os coleguinhas para que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo, né? Hoje eu vou receber aqui o Dr. Pedro para conversar sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a famosa ANS, que possui uma grande importância na atuação do advogado na área de saúde, né? Então, você que é advogado na área de saúde tem que saber atuar com a ANS, né? A ANS é uma via onde as oportunidades são mais exploradas, né? Onde o advogado pode exercer sua profissão mais tranquilamente, né? É a nossa questão aí mais extrajudicial, então a gente vai explorar bastante sobre essa questão extrajudicial hoje nessa live. Mas antes de começar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o IGEDS, para quem não conhece, para quem está entrando agora, para quem vai conhecer. Eu queria trazer um pouquinho, explicar para vocês o que é o IGEDS. Eu, Fabrícia e Andressa, criamos o IGEDS com a intenção de quebrar barreiras, né? A gente queria abrir a porta para os jovens advogados, para aqueles advogados que estão insatisfeitos com a área de atuação que estão atuando, então queriam mudar de nicho, e a gente queria apresentar uma área que pode, além de trazer grande rentabilidade, também trazer a possibilidade de atuação de forma mais técnica e mais precisa, né? Então a gente quer trazer essa experiência, a gente quer trazer essa vivência nossa. Todos nós já atuamos nessa área há um bom tempo, em várias vertentes, né? Eu já fui advogada de plano de saúde, eu já fui advogada de pacientes, sou até hoje, já atuei com várias demandas nessa área, contra o Sistema Único de Saúde, né? Então, realmente, é uma área que tem muita demanda e muita possibilidade. Além disso, a gente queria incentivar o crescimento, né, dessa área, que além de ser encantadora, também tem muito espaço para atuação. Além disso, eu queria lembrar a todos vocês, para quem não sabe, ainda não está inscrito, dia 11 de fevereiro agora, é nossa Super Masterclass, quinta-feira agora, isso mesmo, às 19 horas, lá no YouTube. E aí, Ale, como é que eu vou fazer para acessar essa Masterclass? Bom, você tem que fazer o link, tem que fazer a inscrição pelo nosso link, o link está na bio, então não deixem de ir lá e se inscrever. Além disso, todo mundo que se inscrever vai ganhar um e-book gratuito e o material tá muito fantástico. Então, esse e-book gratuito, ele vai te ensinar como começar a atuar com o mercado de plano de saúde. Então, com ele, você já vai conseguir ter uma boa noção de como que atuar nessa área. Além disso, durante a Masterclass, a gente vai trazer os conteúdos exclusivos, vamos falar sobre o curso, vamos falar sobre os bônus. Eu adianto para vocês que aqueles que fecharem o curso nas primeiras 24 horas realmente vão ter um desconto fantástico. Então, realmente é uma oportunidade de ouro. E bom, eu vou começar a me apresentar aqui enquanto eu chamo o Dr. Pedro, ele já está aqui com a gente, eu já vou chamar um bocado aqui do IGET, mas eu queria falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Alexandra Moretti, eu sou advogada, especialista em Direito Médico da Saúde. Já atuo nessa área de atuação aí há pelo menos 8 anos. Então, há mais ou menos 8 anos eu já atuo na área de saúde. Já fui, como eu falei, advogada de operadora de saúde, já atuei em 2 grandes operadoras. Já atuei com demandas administrativas em uma das operadoras que eu trabalhei. Trabalhei com demandas administrativas, ou seja, exclusivamente com a ANS. Além disso, eu atuo atualmente, eu sou sócia nominal do escritório Moreski Reis Advogados, onde a gente atua exclusivamente com demandas de pacientes. Doutor Pedro, eu te mandei o convite aí, é só você aceitar para a gente começar a bater esse papo aqui, tá? Acho que ele está aqui, ele ainda não aceitou. Deixa eu só mandar. Agora foi. Boa noite. Muito bem. Tá me ouvindo, doutora?
Tô te ouvindo. Tá, ok. E você me Boa ouve noite a bem? todos. Tô te ouvindo Boa perfeitamente. noite. Eu estava aqui me apresentando um pouquinho enquanto você entrava. Pedro, eu vou te pedir uma gentileza, só para você passar o dedinho assim na sua câmera, ó, que ela tá um pouquinho Hum, suja e você tá meio embaçadinho. melhorou, né? Aí, melhorou Aí, 100% agora, tá bom? tá ótimo. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de quem é você, de onde você veio, por que você caiu nessa área de saúde. Me conta um pouquinho sobre você. Então vamos lá. Boa noite a todos, né? Eu confesso que eu caí de paraquedas, assim como acho que muita gente que está na área, né, caiu de paraquedas. Na verdade, eu não entrei por dor, como a maioria que cai de paraquedas entra, né? Eu, na verdade, entrei na área da saúde por uma oportunidade melhor de emprego, né? Tinha surgido uma oportunidade de trabalhar numa organização social que administra hospitais, e foi o meu primeiro contato, né? Mas todo mundo sabe que a organização social vive de repasse do governo. Foi exatamente no período que a Lava Jato literalmente quebrou o estado do Rio de Janeiro. Então, durei pouco tempo na área. Mas já tinha advogado no escritório anterior para fazer audiência para a Unimed. E era o primeiro contato mesmo. Esse é assim, a gente resolver e nem sempre é assim. Acho que travou. Tá me ouvindo, doutora? Agora sim, agora eu tô te ouvindo. Ah, tá. Então tá, acho que o seu tinha travado. Sem problemas. Então, eu tinha um pouco daquela visão, né, generalista, né, de consumidor, de achar que por a gente atuar na área civil e na área de consumidor, sabe tudo de plano de saúde, sabe tudo na área de saúde, né? Aí, depois disso, eu fui trabalhar no escritório contencioso que trabalhava exatamente para plano de saúde. E aí, meu chão A caiu, gente né? acha que é generalista que super entende da área, né, Pedro? Não, Exatamente. mas eu entendo tudo de É, consumidor. e vou falar, eu quebrei a cara mesmo. Não tem uma expressão mais sutil para falar, Eu também, sabe? quando eu fui trabalhar, preciso confessar, quando eu fui trabalhar com a Unimed também, fui para o escritório que tinha um cliente exclusivo Unimed, eu falei, não, tranquilo, área civil, tranquilo. É, Primeiro processo de RCT 3D, eu falei, o que é isso mesmo? Como funciona? Para onde vai? pois é. Então eu confesso, eu quebrei a cara mesmo, apanhei muito, errei muito para aprender, sabe? Principalmente para a gente que advoga do outro lado, né? Advogar para o consumidor, ainda digo que é um pouquinho mais dentro da realidade generalista que a gente tem, um pouquinho só, tá? Agora, a gente Para que operadora não é não. não é não. É muito diferente, é uma realidade completamente diferente. E E aí que quando eu você fui tem ter que pegar contato. aquelas ações de contra ressarcimento ao SUS, as anulatórias no TRF de ressarcimento ao SUS, você não sabe o que Exatamente. é isso? Você vai aprender no nosso curso sobre ressarcimento ao SUS. E eu tenho certeza que É, Pedro quebrou a cara igual eu, porque eu quebrei a quebrei. cara quando eu falei, tranquilo essa ação, só que não. Eu ainda peguei a época que se discutia a constitucionalidade do ressarcimento ao SUS, que ainda estava naquela discussão, no auge da discussão, né? Então, era bem complexo. E eu falo, realmente é uma outra realidade, a gente que realmente acha que veio da área consumerista, que sabe tudo, não sabe. Por isso que eu digo, o plano de saúde ele é o nicho do nicho, sabe? Ele é uma área mais específica ainda dentro da área da saúde, por incrível que se pareça, né? E aí depois disso, eu trabalhei numa empresa de consultoria, né? Que na verdade não é só consultoria, né? A gente fazia de tudo, né? A gente fazia tanto a parte de processo administrativo quanto a parte de contencioso judicial. E aí realmente o meu leque Nunca é uma abriu, né? coisa Porque só, aí né, Pedro? A gente quando a entra para gente. fazer consultoria e É, faz tudo, né? exatamente, a consultoria nunca é. Pois é, mas assim, foi a minha melhor escola, de verdade. Foi a minha melhor escola, foi nessa empresa de consultoria, que é uma das maiores do Brasil, tá?
Eu acredito que ela seja a empresa que mais tem clientes até hoje, diga-se de passagem. E, assim, me deu uma base, eu passei mais de um ano trabalhando lá, mas me deu uma base, assim, que eu agradeço até hoje por ter trabalhado lá, entendeu? Todo conhecimento que eu consegui não só adquirir, mas aumentar, foi através dessa empresa até que eu cheguei onde estou hoje, que hoje eu sou o gerente jurídico de uma administradora, né? Que eu já trouxe aquela bagagem toda, que eu já advogava para administradora, para operadora, e isso com certeza pesou muito para o cargo que eu estou hoje, entendeu? Mas assim, muitas pessoas, e foi até o seu caso, doutor, entrou pela dor, né? Porque teve que ajudar algum parente, que teve que ajudar algum amigo. Eu não fui assim. E vou falar, me apaixonei pela área, sabe? E realmente é a área que eu quero seguir pro resto da vida. Mas apanhei muito para chegar até onde eu estou hoje. De verdade. Todos nós apanhamos, né, Pedro? É, Eu brinco, né? Às vezes eu falo nas lives que quando a gente chegou aqui era tudo mato, né? Então, quando eu cheguei, esse negócio era muito, tinha muito mato. Oi, voltei. Desculpa, minha internet caiu aqui, mas eu voltei, tá? tá bom. Travou um Estava pouquinho, mas falando deu que tem para essa te cara de ouvir. menina, mas eu tenho 12 anos de formada, né? Então, eu trabalhei muito tempo em contencioso de massa. Pedro vai entender aí do que eu estou falando. Oh, Quando a gente trabalha na Unimed, né, essas operadoras maiores, realmente a demanda. Eu cheguei a uma época que eu trabalhava muito, a gente fazia uma média de 5 a 6 ações complexas por dia, e por ações complexas, entenda-se contestação, apelação, agravo de instrumento, iniciais, né? Eu fazia muitas iniciais de revisional dessas ressarcimento ao SUS, né? Ação anulatória de ressarcimento ao SUS. Nunca vamos esquecer, aprendi muito. Aprendi muito nessa época, realmente. eu Então, falo, eu também advoguei para uma Unimed. É muito foi. Qual complexo. foi a sua? A minha foi Unimed Fama, que é a federação lá das Unimed do Amazonas. Eu Super trabalhei para a complexa, Centro-Oeste Tocantins. entendeu? E a gente acha que é tranquilo, mas a gente está falando de um produto que a fatura é 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões por mês, né? A gente está falando, vocês acham que é uma coisa simples, mas lá no escritório entrava uma média de 15 a 20 ações semanais, novas, semanais. Então, assim, realmente é muita demanda. Mas eu queria falar É, aqui um mas pouquinho. Tô te ouvindo, pode falar. né, o que eu ia falar é exatamente o seguinte, né? Que também advogar no contencioso para operadora é completamente diferente do que advogar na parte de processo Consultivo. administrativo sancionador. É, pode Exatamente. parecer E que aí, muita coisa se a aproveita, mas segunda é totalmente operadora que eu diferente. trabalhei, desculpa, Pedro, deu um delay aqui, eu falei por cima de você. A segunda operadora que eu trabalhei no consultivo. E aí foi só com processo sancionador administrativo, ou seja, só com a ANS, Defensoria Pública e Ministério Público. Gente, a gente que trabalha dentro de operadora, né, Pedro? Tem que É, responder às demandas da Defensoria Pública, que ainda não são processos judiciais. Na época que eu estava nessa outra operadora, inclusive, eu respondi uma grande quantidade. Eu cheguei a viajar para vários lugares do Brasil para conversar com as defensorias públicas locais. Respondi as demandas de PROCON, né, que também tem as demandas de PROCON, que vêm específicos e aí é atendido pelo consultivo interno, normalmente da exato. operadora. E Uhum. tem as demandas sancionadoras, que aí é as demandas de ANS, que aqui
Pedro fez um roteiro cheio de coisas, gente. Só que eu falei para ele, amigo, você sabe que não vai dar para falar 10% do que você está botando aqui, né? Gostaria de ter uma live de 5 horas para a gente falar de tudo, mas não dá. Então eu filtrei, deixei 3 tópicos importantes que eu acho que a gente tem que falar, que são os tópicos que vão trazer para vocês aí uma possibilidade de entender, né, como é que é essa demanda via ANS, como é que você, como advogado, pode atuar nessa demanda. Então, eu queria começar, Pedro, ali, primeiro falando, me explica aí, porque eu, advogada que estou começando agora, não sabia nem que a ANS existia, agora eu descobri que a ANS existe. Quem criou essa bendita dessa ANS? Me conta aí. Então, vamos um pouquinho antes da ANS, né? A gente sabe que o marco regulatório na área de plano de saúde foi com a Lei 9656, de 98, em que os planos começaram, na verdade, a lei começou a entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 99, né? E aí, automaticamente, precisava de alguém para regular, né, essa lei. E aí foi criada exatamente a ANS através da Lei 9961, do ano 2000, né? E lembrando o seguinte, um detalhe que a gente quase não fala, né? Mas a ANS, ela regula não só os planos de saúde, mas os planos odontológicos também. Exatamente. Né? Se esquece muito de falar, mas é super importante falar sobre isso, né? E a temática da criação da ANS foi muito parecida com a SUSEP, né? Que é, na verdade, a responsável, e até hoje, tá? Muitas coisas até hoje, dentro da ANS, passam por lá. Por exemplo, atualmente a ANS está discutindo a questão do capital de risco, né? Baseado em risco. Isso é o quê? Isso é uma doutrina que veio de dentro da SUSEP, entendeu? Então, ela, desde a sua criação, ela vem sendo espelhada na SUSEP. Quem não sabe que a SUSEP é a Superintendência de Seguros Quem não sabe Privados. Que é a SUSEP, você tirou a palavra da minha boca. Exatamente, que é, na verdade, a agência reguladora de seguros, né? Então, ela trouxe um pouco dessa estrutura, né, exatamente para regular os planos de saúde. Então, a ANS começou lá no ano 2000, né? E aí a gente criou um roteirinho, né, doutor Alexandre, falando sobre as principais inovações e criações que a ANS fez durante aí esses 20 anos de sua criação, né? Já no primeiro ano de sua criação, ela já criou a própria estrutura interna que ela tem até hoje, tá? Que é a Diretoria de Desenvolvimento, que é a chamada DIDES, Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos, que é a chamada DIPRO, ou seja, quando uma operadora quer criar um novo produto, colocar no mercado, é para essa diretoria que ela tem. Trocar um produto, é nessa diretoria. E é a mesma que exclui, que suspende o produto, né? Tem diretoria de gestão, né, como um todo, a diretoria de normas e habilitação de operadoras, ou seja, eles são para novas operadoras, administradoras. Nova, criei uma operadora. Exato. Onde eu vou procurar? É lá na diretoria de normas. E tem a mais temida, que é a DIFIS, que é a diretoria de fiscalização, que essa aí é o medo de todos os operadores. E aí, para quem não sabe, a DIFIS, a ANS, ela fica no Rio de Janeiro, tá, gente? Isso. Ela deveria ficar em Brasília, mas ainda tem aquela questão de meio que capital do Rio e tal. Acabou que algumas agências não migraram para Brasília. Entre elas, a ANS foi uma que permaneceu no Rio. Eu acredito que deve ficar lá, não deve migrar não para Brasília, deve ficar mesmo lá, apesar de ter a previsão de que todas as agências deveriam estar na capital do país, né? Mas, enfim, isso não causa um prejuízo. Porque você pode pensar assim, mas então a agência é lá no Rio, eu vou resolver tudo. Não. Cada uma dos estados tem não é uma secretaria, é como se fosse uma, como se fosse uma filial. Uma delegacia específica da ANS, onde inclusive a gente pode fazer os protocolos. Né? Ele chama de regionais. Regionais. Ao invés da gente enviar direto lá para o Rio de Janeiro, a gente pode fazer o protocolo aqui. Né? Hoje já está muito mais fácil porque é quase tudo eletrônico, ainda mais depois da pandemia, né, Pedro? Quase praticamente tudo virou eletrônico. Mas ainda tem uma coisa ou outra que a gente precisa protocolar fisicamente. E aí você precisa se utilizar ou dessas agências que funcionam até às 17 horas, ou então fazer o protocolo via correio, que também vale, que existe essa possibilidade de fazer os protocolos via correio. Mas é só um parênteses aqui para o pessoal saber como funciona essa dinâmica, já que ela não fica no meu estado, ou não fica... Como é que eu posso responder isso, né?
Mas vamos Exatamente. lá. Depois disso, beleza, criamos a ANS, nós temos aí todas as, as diretorias específicas, né? E a gente vai saber um pouquinho mais sobre a questão da DEFIS, porque lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre a NIP. Eu queria que vocês entendessem um pouquinho sobre esse instituto, vamos chamar assim de instituto, né? Da ANS, que aquele advogado que sabe atuar com o NIP, ele está anos-luz na frente da maioria dos advogados. É uma Exatamente. demanda extrajudicial, é uma demanda que tem uma resolutividade muito mais alta do que os processos judiciais, inclusive, tá? Por quê? Me explica aí, Pedro, você que está dentro da operadora, eu não vou ficar só eu falando aqui, que senão eu falo a noite inteira. Mas Exatamente. a NIP, ela é um dos balizadores para quê? Para manter uma operadora funcionando, inclusive um produto ativo, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Primeiro, eu vou só fazer um paralelo, que é super importante falar da parte administrativa e da parte judicial, tá? Eu vou falar especificamente como advogado de consumidor. Advogado de consumidor ou não entra, na verdade, na esfera administrativa por dois motivos. Ou porque desconhece, e para isso a gente está aqui para tratar sobre esse assunto, que é uma via super importante, ou porque a sua meta é literalmente ganhar dinheiro e conseguir liminar, tá? É óbvio que a gente tem que ter uma balança, a gente tem que pesar, né? Se é uma questão super assistencial, a pessoa está precisando ali daquela coisa urgente, você não vai entrar com uma NIP, né? Mas muitas questões, principalmente de prazo, prestador, isso se resolve, tá? Até questões graves também se resolvem. Por isso até que Às ela vezes tem um até. prazo diferenciado. Exatamente. Olha um Né? exemplo clássico, só um parênteses aqui. Eu tinha um cliente meu que precisava fazer uma cirurgia de troca da bateria do marca-passo. E aí o hospital exigiu que ele fizesse o teste sorológico para Covid. Fizesse o PCR e o sorológico. Foi uma exigência do hospital para ele poder entrar para fazer a cirurgia. O plano de saúde negou o sorológico. Autorizou só, né, que é o IgG-IgM, autorizou só o PCR. Eu fiz uma NIP para esse cliente e em 2 dias ele estava com o procedimento autorizado. Viu? Avalie se eu fosse fazer uma obrigação de fazer, o trabalho que eu ia ter, de justificar, de fazer uma petição, para dali sair uma liminar. Em 2 dias eu estava com autorização, meu cliente estava com autorização no e-mail dele. Exatamente. Então, Até porque uma no questão caso assim, assistencial, ela tem o prazo de 5 dias máximo da operadora. Mas em vez de regra a operadora que se preze e quer não ter problema com a ONS, ela resolve, ela já entra em contato e já notifica a agência, olha, já está resolvido. Ela pode até responder no último dia do prazo, mas a solução ela já tenta dar antes, até porque a ANS entra em contato com o beneficiário, né, para saber se de fato foi resolvido. Então, assim, eu vim de outra escola, eu vim da área de telefonia, que tinha uma outra agência reguladora, que é a Anatel. E vou falar a verdade, a ANS ela é extremamente organizada. Talvez seja uma das agências reguladoras com maior eficácia, tá? E aí eu vou falar de números, porque contra números não tem argumentos, né? 90% das NIPs conseguem ser resolutivas favoráveis ao cliente, tá? Saiu um balanço semana retrasada, está na página principal da ANS, falando que mais de 90% das NIPs sobre Covid foram solucionadas. Ou seja, então, já vou avisar vocês. Existem advogados aí no mercado falando que NIP não dá em nada. Não acreditem, gente, por não favor. acreditem. Não acreditem, sabe? Isso aí é marketing errado. A NIP é uma das maiores armas que o consumidor tem. Com E ele certeza. não usa. Os Não advogados não só, usam. não usa. E isso não quer dizer que o advogado não possa cobrar por esse serviço. Você provavelmente cobrou para conseguir esse cliente do Claro. marca-passo. Óbvio, você despendeu o seu tempo. Agora, e uma coisa que a ANS não exige, tá? Que é a obrigatoriedade de ser o próprio beneficiário. Pode ter um Exatamente. interlocutor que entre em contato. Isso que eu ia falar. O próprio procurador pode fazer sem problema Pode nenhum. fazer, sem problema Inclusive, nenhum. coloquei o meu telefone, eles entraram em contato comigo, eu resolvi tudo, só falei para o meu cliente, está no seu e-mail autorização. Pronto. Ele ficou Perfeito. mega satisfeito. Porque o cliente, é isso que a gente precisa entender. O que o cliente ele quer, Pedro? Ele quer o problema dele resolvido. A pessoa que está com problema de saúde, ela não quer dano moral. Ela não está preocupada com dinheiro. Lógico O que o dinheiro é dinheiro é consequência. importante. É. Ela está preocupada com a saúde dela. Ela está preocupada
preocupada de fazer o procedimento, de ter a medicação, de acontecer o que ela precisa. Então, às vezes, nós como advogados temos que nos colocar no lugar do nosso cliente, né? E aí é aquilo que a gente sempre fala, né? De trazer empatia, de humanizar as relações, de perceber o que é que aquele cliente quer. Exatamente. Né? Para a gente poder trazer essa resolutividade para ele. Então, por isso que eu digo, tem muito advogado que não confia, né? Porque ele quer ganhar dinheiro e acha que com a ação ele vai ganhar mais, né? Porque ele vai ter os honorários que ele cobra para dar entrada mais lá na frente. Mas assim, eu acho que nem sempre é a melhor via, porque você tem a via administrativa ou falta de conhecimento, né? Ou a pessoa realmente não tem a prática. E uma coisa que eu garanto para vocês, advogados que estão advogando na área da saúde, quando você entra em contato com a ANS como procurador de um cliente seu que está precisando de um problema, pode ter certeza que você está anos-luz de um advogado generalista, porque você já sabe, você já fundamenta, você fala, conforme RN tal, o prazo tem que ser de tal forma, não pode exigir isso, aquilo outro, entendeu? Porque, na verdade, aquela análise vai passar por um fiscal lá no final, depois da resposta. Só que nem sempre o atendente da ANS tem todo o conhecimento que você, como advogado da área, tem. Então, você já entrega a coisa mastigada para ele de uma forma que é difícil a operadora, quando ela recebe aquela reclamação, ela fala assim, essa NIP está muito bem embasada. Fica difícil de dizer não, ou de não resolver, né? Então, assim, é uma via super importante, sabe? Que se o advogado, de fato, souber, tiver a prática ou conhecimento, dá para resolver e não exclui a possibilidade dele cobrar por esse serviço. Muito pelo contrário. Que foi o que você falou, doutor Alexandre. O cliente quer resolução. Qual é a via que você vai usar? Se é administrativa, se é a judicial? Teoricamente, pouco importa. Né? Porque o que ele está precisando ali é de urgência. É da prestação do serviço de saúde, né? Com certeza. É isso que ele está preocupado. Bom, Pedro, a gente fez um parênteses aqui, mas eu queria voltar um pouquinho aqui para a gente falar um pouquinho, voltar um pouquinho aqui no início da ANS, né? Para a gente falar sobre os principais acontecimentos da ANS ao longo da sua criação. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer, até para a gente trazer uma conceituação histórica e para as pessoas terem a noção da importância que a ANS tem no contexto de saúde hoje no nosso país. As pessoas criticam muito, e eu critico mesmo, eu sou uma das que critico, inclusive, a ANS, porque realmente a gente tem que criticar para que melhore. Mas a gente realmente tem muita coisa boa, né? E a gente vê a evolução da ANS. Uma das coisas que a gente precisa elogiar é hoje o fato da NIP ser toda eletrônica. Da minha casa eu faço a reclamação, eu tenho a resposta, eu tenho tudo. Isso para mim é muito fantástico, né? Essa possibilidade. Antigamente era por telefone e presencialmente, né? Agora você pode fazer tudo, depois da pandemia, eles informatizaram isso. Mas eu queria trazer aqui para a gente esses principais acontecimentos da ANS ao longo da sua criação. O que você separou aí para a gente de interessante, Pedro? Então, já no ano seguinte da sua criação, a ANS já criou o 0800, né? Para facilitar exatamente a fiscalização e o contato com os beneficiários, né? E assim, a ANS foi caminhando a passos longos, né? Podemos assim dizer, até conseguir chegar na estrutura que tem hoje, que ainda pode se melhorar muito, mas não podemos negar que realmente estruturalmente uma coisa que eu posso elogiar a ANS é a sua transparência. Porque todos os dados, os números, ela de fato disponibiliza no site, né? Em 2005... Aqui, Pedro, eu vou... Magno, guarda essa pergunta para o final, que eu vou falar um pouquinho sobre o reajuste dos planos de saúde. Eu quero explicar uma coisinha para vocês, mas a gente deixa para falar sobre isso no final, tá bom? Bacana, é um tema super interessante. Eu vou deixar para a gente dar uma pinceladinha sobre isso e a gente fala sobre a ERN que determinou a suspensão, que isso aí está dando uma confusão agora. E como está dando confusão, né? Então, em 2005, ela criou o chamado padrão TIS, que é o chamado código TIS, né? Que é a troca de informações em saúde suplementar. Isso aqui é para facilitar os dados tanto de operadora para administradora, na verdade nem é para administradora, né? É para os prestadores, né? Os hospitais, as clínicas. Então, isso foi um padrão, porque cada um mandava de um jeito, né? Então, foi criado o código TIS exatamente para poder padronizar isso. Em 2010, né, que talvez seja um dos anos mais importantes, foi criado a NIP, né? A NIP. Mas aí tem um detalhe. Eu acho que é o marco histórico da ANS, foi a criação da NIP.
Eu também acho. Que, Ponto no ano passado, financeiro, né? Vamos falar é, aqui, que financeiramente falando é viável. Até uma muito. vez, Pedro, só um parêntese. Uma vez uma cliente minha virou para mim e falou assim: doutora, se a ANS multar a operadora, esse valor se reverte para mim? Eu falei, não, 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 calma, vamos lá, não é bem Vamos lá, assim. não é tão fácil assim. A gente vai dar uma pincelada, óbvio, no processo administrativo, que é super importante, né? Até para quem advoga para o lado de cá, né? Mas, assim, são curiosidades muito importantes que a gente pode tratar aí nesse tempinho. A criação da NIP, na verdade, e o mais legal a falar, que nem todo mundo sabe, é que ela começou com notificação de investigação preliminar, que depois ela mudou de nome, né? Então, Exatamente. em 2010 foi criado. Ano passado a ANS até fez um evento de criação de 10 anos, fez uma live, foi até muito interessante. Trouxe Foi, muitos eu números. assisti, foi bem Eu também legal. assisti. Eles contaram a história, foi bem interessante. Foi muito legal. Em 2011 ela criou talvez uma das RNs mais importantes, que é a RN Eu 259, também acho. É né? 259. Quem não sabe RN 259 tá na área errada. Tem que Exatamente. decorar RN 259, gente. Fica a dica, anota aí, já põe no É. caderninho, coloca na agenda bem grande, ler e decorar a RN 259. Por que que ela é tão importante? Primeiro, porque ela fala exatamente dos prazos de atendimento, né? Muita gente não sabe disso, né? Ah, eu fui na clínica, solicitei um exame, ele não liberou de imediato, houve uma negativa. Calma, depende, né? A N259, ela determina, é um exame de alta complexidade, não é? É um exame simples, e cada tipo de procedimento desse tem um prazo para ser cumprido pela operadora, né? Ela Inclusive, mesmo durante a pandemia, né, Pedro? É importante salientar que foi durante a pandemia suspensa, esses prazos mudaram. Então, o da RN 259, houve uma outra RN que saiu, eu não vou lembrar o número agora, se você lembrar de cabeça. Minha cabeça já não tá tão boa assim, né? Eu tô chegando nos 40, então a idade já vai pesando. Que realmente estendeu, exatamente por causa do problema da pandemia, né? Houve essa extensão do período dos períodos mínimos, dos né, prazos, máximos de atendimento para os beneficiários. Então, isso é importante de lembrar, viu? A própria RN259 ela trata sobre negativo de atendimento, que o beneficiário tem direito a receber a informação da operadora, né? Sim, Isso isso é muito super importante. interessante. Quando a gente fala para o cliente assim, olha, você vai pedir a negativa da operadora. Não, mas a operadora falou que não vai me dar a negativa. Não, mas ela tem que te dar. Ela Inclusive, é é obrigada a te interessante dar dar. por escrito. No escritório, a gente tem um termozinho que a gente encaminha para os clientes. É meio que um e-mailzinho, né? E aí o cliente pega e encaminha para a operadora, né, com fundamento legal, conforme a RN tal, a operadora tem obrigação de fornecer a negativa por escrito, assim, 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 assim. Isso também é É, legal de trazer, e Pedro. vou contar uma curiosidade, que talvez também muita gente não saiba. Até se o beneficiário não for beneficiário daquela operadora. Ou seja, o cliente pediu autorização à operadora X, ele pode exigir dessa mesma operadora, mesmo não sendo cliente, a comprovação da negativa. Ou seja, olha que coisa, né? Então, como é que a ANS consegue abranger tanto essa questão, né? Em 2014, aí a NIP volta à tona, né? Mas ela volta já com outro nome, Notificação de Intermediação Preliminar, tá? Eu acho que esse nome é muito mais legal do que o outro. Eu Eu acho também que faz acho. muito mais sentido. Porque a Faz ideia, mais né, sentido. inicial da NIP sempre foi essa, fazer essa mediação entre a operadora e o beneficiário, né? A intenção, né, o espírito da norma, vamos dizer assim, da NIP, seria realmente fazer essa intermediação e não as multas, né? Mas Que é isso que o eu ia falar espírito em da norma era seguida. esse, né, Pedro? A intenção foi maravilhosa, né? Tanto é que no ano seguinte, a própria ANS cria a RN388. O que fala a RN388? Ela é, na verdade, o direito processual da parte dos processos administrativos, né? A RN124, ela, na verdade, é o direito material, assim podemos dizer, e a RN388, ela é o que a gente chama de direito processual, porque ali ele diz o prazo, como é que conta, se é dia útil, se Exatamente. não é. Se é útil, se não é, se pode mandar por correio, se não pode, É, se entregar presencial até que horas, tem exato.
Aí que, tem o ao meu ver... sistema, que hoje existe um sistema específico, né, para transmissão de respostas da NIP, né? Sim, Hoje é um sistema específico onde a operadora ela tem que se cadastrar e você tem toda uma forma diferenciada, então não é mais como era antigamente, então hoje você tem que responder ali pelo sistema, é bem interessante. que é igual o processo judicial. A gente tem até meia-noite Exatamente. daquele dia para poder protocolar lá a resposta. O que Popular, facilitou e é bastante a nossa difícil que vida. só aquele sistema. Pense numa É, pessoa que ralou para aprender aquele sistema, mas mas é prática, entendeu? E aí tem um detalhe super importante que eu acho em relação à NIP, tá? Que o início dela, de 2014 para frente, quando ela veio com a expressão de intermediação, eu acho que ela mudou um pouco do foco, tá? Um pouco, quando você fala em relação à multa. E acho que alguns advogados também vão concordar com isso. Por quê? A partir do momento que você tem uma possível vítima, que é o beneficiário de um lado, você tem a operadora, que está do outro lado, que foi teoricamente quem causou aquele malefício, aquele possível dano. E você tem, no meio, né, uma agência reguladora que está ali não só para intermediar, mas ela pode também abrir um processo contra você, né, você que eu digo operadora. Ou seja, isso aí é característica de processo, não é de procedimento. A ANS diz que a NIP é um procedimento pré-processual. Na minha opinião, aquilo ali já é um início de processo mesmo. eu Não é acho um que é um processo procedimento, é processo. administrativo. Na minha visão, ela tem Para um mim viés também. muito mais de processo administrativo do que de procedimento. Para mim também. Eu entendo que ela tem todas as características de processo, mesmo que seja inicial, mas é processo, né? Então, assim, a nível de histórico, eu acho que essas foram as principais criações e modificações da ANS. Só que é bom a gente falar também das funções da ANS, porque a gente só falou do que ela fez, né? Que ela criou, mas Agora quais vamos são falar as para que ela serve, responsabilidades? né? Agora vamos falar para que Para ela que ela serve. serve. A ANS, como a gente falou, fiscaliza, né, os planos tanto de saúde quanto odontológico, mas de que forma ela faz essa fiscalização, né? Ela emite lista de suspensão de produto, né? Ou seja, a cada 3 meses a ANS lança a lista de suspensão. E quais são os critérios que a ANS utiliza? Não, sabe quando sai Reclamação. aquela notícia? Vocês vão lembrar. Sabe quando sai aquelas notícias assim? A ANS suspende 40 planos de saúde. Isso! Aí o seu plano de saúde está lá no meio e você fala, e agora? Meu plano foi É, suspenso. Calma, que existem é a vários suspensão tipos de da venda. suspensão, inclusive, né, Pedro? Existe É, a suspensão de comercialização, existe a suspensão de atendimento, enfim, tem vários tipos de suspensão. Até uma operadora deixar um beneficiário na mão, vamos dizer assim, aquele beneficiário ficar sem a possibilidade de ter acesso ao plano de saúde que ele tem direito, é um caminho muito longo. E, em regra, hoje, a ANS ela criou um mecanismo tão bem azeitadinho, vamos dizer assim, que os beneficiários dificilmente ficam sem a possibilidade de migrar, de fazer a portabilidade. Então, em regra geral, funciona, né? E o beneficiário ele não fica descoberto. assistido, né? Vamos dizer assim. A Continua ANS, aí. tá bom. A ANS que detém os dados das operadoras, então se você entrar no site da ANS, você consegue ter todas as informações da operadora, número de beneficiários, há quanto tempo ela está Isso é constituída. muito legal, inclusive se ela está ativa ou inativa, se é uma operadora que vende produto individual, se vende produto coletivo. Exatamente. Né? Porque isso tudo faz diferença, inclusive, no tipo de contratação. De contratação e de aumento que você vai ter, né? O aumento Sim. com plano individual, ele é regulado pela ANS, a gente vai falar um pouquinho disso no final, e o aumento dos planos coletivos por adesão, ele não é regulado, né? É um aumento pactuado, e aí é que tem o pulo do gato, que é os problemas que acontecem, que o pessoal reclama dos aumentos abusivos. Mas a ANS determinou tanto, e aí agora eu recebi o triplo do que a ANS determinou. Mas espera, tá tudo errado. Mas a gente vai falar disso no final, só mais um parênteses. A pessoa fica só dando pitaco. Mas tá certa. A ANS, ela criou o Índice de Desempenho de Saúde Suplementar, que é o chamado IDSS. Ou seja, lá nas informações da operadora, você consegue ver como é que ela tá. Você diz, ela tá sendo bem classificada, ou ela tá com muita reclamação,
entendeu? Quando a gente fala, tá mal das pernas, a gente já fala, daqui a pouco entra direção fiscal, né? Que é uma das funções da ANS. Porque a operadora de plano de saúde não abre falência. Muita gente não sabe disso, né? Ela entra em direção fiscal, né? E aí a própria ANS que conduz esse processo, né? Está lá no artigo 23 da Lei 9656, que foi rechaçada na lei de falência lá de 2005. Ela traz a especificação dizendo que o operador de plano de saúde não entra em falência. Já teve 2 casos que eu me lembre, assim, no mercado, de operadores que entraram com pedido judicial de recuperação judicial e falência. Uma delas foi a recente Norte-Nordeste, né? E houve aquele caso antigo lá, que foi um dos primeiros, que foi a Unimed Paulistana, né? Que tinha muito beneficiário. Mas, assim, a verdade é dita. Unimed Brasília, bem lembrado. Unimed Brasília, Unimed Centro-Oeste Tocantins, que está já em processo de dissolução, inclusive, já está nos finalmente, né? Mas ela teve várias direções fiscais, né? As direções fiscais, elas podem acontecer também, e aí a gente não vai conseguir falar sobre isso, mas a gente pode marcar uma outra live, e também no nosso curso a gente vai trazer muito especificadinho sobre essa questão dos planos de saúde, seguros de saúde e planos de autogestão. Então, os planos de autogestão também podem entrar em direção fiscal, não é só os planos de saúde. Sim. Né? Então, para a gente trazer aí mais um temperinho para essa conversa toda. Né? Então, tudo isso a ANS regula, né? Com certeza. A ANS faz essa regulação, né? E só falar mais uma curiosidade sobre a questão da direção fiscal, né? Esses 2 casos que entraram na justiça requerendo, conseguiram em primeira instância. Mas o que a gente já sabe que vai acontecer é que quando chega em segunda instância, quando há o recurso, cai, porque o desembargador ele é mais técnico, né? Mais técnico. E aí, automaticamente, ele revoga aquela recuperação judicial ou falência aberta concedida em primeira instância, né? E não tem jeito, é um processo que a ANS está totalmente envolvida. Ela leva um fiscal para dentro da empresa, que vai regular tudo, que vai fiscalizar, que vai ver balanço, que vai fazer, na verdade, todo o processo, né? Inclusive, é bem interessante esse negócio da direção fiscal, que a Unimed que eu trabalhei, a Centro-Oeste, ela teve em direção fiscal durante muito tempo. E assim, até os passivos, né, cíveis, os passíveis trabalhistas, isso tudo entra no ponto dessa direção fiscal. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas existe um fundo, quando abre-se uma operadora de saúde, acho que a maioria das pessoas não sabem, porque as pessoas não estudam muito sobre os planos de saúde, né? Quem atua na área de saúde acaba estudando muito mais sobre direito do consumidor e direito civil do que essa parte relacionada à ANS em específico. Mas os planos de saúde, quando você abre um plano de saúde, existe um valor de contingência que ele fica guardado, né? A ANS meio que monopoliza esse valor, vamos dizer assim, que é para quê? Exatamente para suportar uma possível falência de uma operadora de saúde. Na verdade, ela exige 2, né? Que é o capital regulatório base, que hoje está em 8 milhões para abrir uma operadora, né? E os ativos garantidores. Os ativos garantidores. Eu estava falando dos ativos garantidores. E boa parte do capital, ele foi para ajudar, inclusive, a pandemia, né? Que é uma das funções, né? Dessa, vamos dizer, essa poupança que a ANS faz obrigatória das operadoras de saúde. Boa parte disso foi para uma parte, né? Boa parte não, mas uma parte foi para ajudar o Sistema Único de Saúde nesse momento de pandemia. Então, só parênteses, a gente vai trazer muito explicadinho isso no curso. A gente tem um módulo só sobre a ANS, Pedro. É um módulo que tem 7 aulas só sobre a ANS. Então, que maravilha! Se você aprender sobre a ANS, você vai aprender nesse plano. Desde os ativos garantidores até direção fiscal. Então, tudo a gente vai passar. Então, só um parênteses aí mais um pouco. Entendeu? E aí, não menos importante, já que o foco da nossa live é esse, que é a utilização, né, do meio administrativo, ou seja, a via ANS para o advogado, voltando ao X da questão, né, a NIP ela é super importante, tá? Tanto para o advogado que está para o lado do consumidor, como o exemplo que você deu, quanto o advogado que está do lado de cá também, que está advogando, tá? Ela tem uma importância assim, tremenda, porque dependendo da quantidade de NIP, ela afunda uma operadora, sabe? Ela literalmente acaba com uma operadora ou uma administradora, até porque as multas são altíssimas, tá? Uma multa mais barata hoje da ANS está custando 30 mil, entendeu?
É 30, isso É por baixo. Tem isso. multa de E tem 250 mil. multas que são multas, inclusive, que são calculadas sobre a quantidade de beneficiários. Então, por exemplo, Sim. se você tem 150 mil beneficiários, dependendo, por exemplo, se você faz a exclusão de um prestador sem fazer o rito correto, eu não vou explicar qual é o rito, mas existe um rito específico para você descredenciar um prestador. Você não pode simplesmente falar assim, fulaninho de tal, você está fora do meu plano de saúde. Não, não é assim que funciona. Primeiro você tem que comunicar a ANS, tem todo um rito específico. Eu não vou ter aqui os detalhes, mas só para vocês saberem que não é assim. Tanto para credenciar quanto para descredenciar, precisa seguir todo um rito. E se você não faz, isso é uma das multas que as operadoras mais recebem, né, Pedro? E uma das multas mais caras, porque ela é calculada pelo impacto do número de beneficiários. Então, por exemplo, se eu excluir um beneficiário aqui em Brasília eu tenho 30 mil beneficiários, a multa vai incidir sobre todos os beneficiários que foram impactados pela retirada desse prestador de serviço. Aí é só mais um parênteses aqui. Então, é o que eu estou falando, ela é super importante. Eu prefiro, particularmente, às vezes, discutir um processo judicial que vai me dar muito menos custo, sou muito sincero, do que um processo ANS. Entendeu? Porque uma sentença eu vou pagar, assim, 5, 8, 10 mil, né, no máximo. Uma multa é 30, 50, 80, 100, 120, 250 mil, como tem algumas multas. Então, assim, é muito complicado, eu falo a verdade. Quem atua nessa área tem que ter muita responsabilidade, porque a gente não está falando de 250 reais, a gente está falando de 250 mil reais uma multa dessa, sabe? E o processo administrativo, ele é muito interessante, tá? A RN 388, ela estipula o prazo de uma NIP, se ela é assistencial ou não, né? Se ela for assistencial, a operadora tem 5 dias para poder responder. Se não for assistencial, são 10 dias. E aí, vou ensinar um chamado macete, né? Entendo as funções de cada uma das pessoas. Não vai ligar para a ANS reclamando para a operadora de que você não recebeu o seu boleto, se o seu plano é coletivo por adesão. Porque só vai tumultuar e não vai resolver, porque isso é função de administradora. Entendeu? Não vai ligar para a ANS reclamando da administradora que seu plano foi cancelado, sabe? Que você não conseguiu atendimento. Você só vai embaraçar todo o problema. Porque lá no final, a ANS vai falar assim, não, a administradora ou a operadora, se for o caso, não é competente, não tem competência para responder essa reclamação. Não é função dela, entendeu? Diferente do judicial, que eu particularmente, não é porque advogo para o administrador e operadora, que eu concordo que a solidariedade é válida para tudo, tá? Eu acho que tem coisas muito específicas na área da saúde que fica difícil você usar até o próprio Código de Defesa do Consumidor dizer, é solidário, só porque faz parte da cadeia. Eu particularmente discordo e discordo muito, sabe? Mas isso é uma outra discussão, né? Que não cabe aqui. Não é grande. É muito, inclusive, muito grande. Eu preciso confessar para vocês aqui, contar essa história, né, Pedro? Eu e o Pedro, como a gente se conheceu. Conhecemos num processo judicial. Pedro estava pela administradora e eu pelo paciente. Então foi fomos aí parte que da diversa. Para vocês verem que o que a gente fala, que não tem concorrência na área da saúde, que todos nós somos realmente parceiros nessa área e realmente a gente pode construir um direito à saúde melhor, um direito à saúde mais harmônico, um direito à saúde onde todos têm o seu espaço, porque os pacientes vão precisar de mim, né, Pedro? A administradora que você trabalha precisa de você aí para tratar dos processos deles. Então, assim, tem espaço para todo mundo. E hoje a gente está aqui, amigos, conversa sempre, bate papo, troca figurinhas. Às vezes eu preciso de ajuda, eu falo, Pedro, me ajuda aí. Às vezes o Pedro precisa de ajuda, ele me liga. Então, assim, e a gente se conheceu em lados opostos do processo. Então, tirem da sua cabeça que seu ex-adverso é seu inimigo. Hoje ele está só do lado contrário do processo, mas amanhã ele pode, inclusive, estar do seu lado. Né? Isso e é pode verdade. ser uma grande fonte de conhecimento, né? Como hoje aqui vocês estão vendo aqui, a gente deu uma palhinha de um pouquinho do que é a ANS. A gente nem entrou aqui nas questões. Aí, como a gente só tem 12 minutos aqui, Pedro, eu vou tirar 5 minutinhos para a gente falar um pouquinho sobre as questões realmente dos planos de saúde, tá? Bom, primeiro, para a gente falar sobre a questão de plano de saúde, é muito importante a gente diferenciar o que é um plano coletivo por adesão e o que é um plano individual ou familiar, tá? Plano individual familiar é aquele que eu, pessoa física,
Fui lá na operadora sozinha, fechei um plano de saúde para mim e para minha família. Né? Pode ser até, inclusive, através de uma administradora, né, Pedro? Mas eu fiz Pode. um plano de saúde sozinha para mim e para minha família. Isso é um plano individual familiar, ok? Ok. Esse plano, ele vai ser regulado pela ANS, o seu aumento, por previsão legal. Então, existe previsão legal de que os planos individuais ou familiares são regulados o seu aumento pela ANS. Beleza? Entenderam aí? Vão me mandando mensagem aqui para saber se vocês estão entendendo aí, porque esse negócio é complexo, né, Pedro? Muito. O plano coletivo por adesão é aquele plano onde você entra vinculado pode ser ao seu trabalho ou a um grupo de pessoas, que pode ser uma entidade, pode ser uma associação, pode ser N coisas, né, Pedro? Existem várias formas de você ter um plano coletivo por adesão. Que está lá no artigo 9º da RN 95. Quem tiver dúvida é só ir lá. Artigo 9º. Ainda bem que ele lembra dos artigos, porque eu já não tenho mais cabeça para isso. Morro de inveja dessas pessoas que lembram de tudo. Eu não, eu tenho que ir lá no Google com a RN mesmo. Mas, ó, saibam que existe a previsão legal, tá? Então, tá lá. Esses planos não são regulados os aumentos pela ANS. Por quê? Porque a ideia é que tanto a entidade, vamos dizer assim, digamos que você tem um plano de saúde do seu trabalho, tem lá 30 vidas, né? A ideia é que esse plano de saúde do seu trabalho consiga, com a operadora de saúde, entrar num consenso do aumento ali, que pode, inclusive, ser menor do que o índice estipulado pela ANS para aquele ano, tá? Então, feito esse parêntese todo, Pedro, explica aí o que foi que aconteceu quando em setembro a ANS disse que não podia aumentar mais nada. Então, na verdade, o que aconteceu foi um jogo político, tá? Houve uma pressão da Câmara, do Senado, especificamente da Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia estava forçando aquilo, né? E aí, o que aconteceu? A ANS determinou, e eu falo a verdade, eu assisti a reunião colegiada 3 vezes, a própria ANS fez uma certa confusão na reunião, e o que ela determinou? Que os planos, todos eles, tá? Isso incluindo até os empresariais, com uma única ressalva que eu vou explicar depois, teriam seu reajuste suspenso de setembro a dezembro de 2019. Perdão, de 2020, né? Então, todo mundo que já teve o reajuste ia ser retirado aquele reajuste. Ou seja, de setembro a dezembro iria pagar a fatura como se não tivesse sido aplicado o reajuste. Para aquele cliente que teria o reajuste de setembro a dezembro, não iria se aplicar. Ou seja, o cliente ia ter o reajuste em novembro, ele ia ficar setembro, outubro, novembro ia pagar a fatura diferente, né? Por causa daquele reajuste. Em novembro não poderia ter, né? Isso tanto para o individual, para o coletivo por adesão e para o empresarial. O empresarial que teve uma pequena diferença. Por quê? Porque a gente sabe, até 29 vidas, tá? Acima de 30 vidas não teve diferença. Ele entrou na mesma regra. O até 29, qual era a regra, na verdade? Ele dizia-se o seguinte, olha, como o pool de risco, que é todo mundo que está englobado, né? Que tem aquele reajuste que a operadora pega todo mundo que tem até 29 vidas e calcula aquele reajuste, que isso é chamada a regra do pool de risco, ele vai de maio a abril do ano seguinte, né? Então, para aquele cliente que já teve o reajuste, a partir de maio, a ANS falou o seguinte, não, esse não entra na regra, esse vai permanecer com o reajuste aplicado. Aquele que não teve, esse sim entrou. Ou seja, não iria ter o reajuste. Por que isso? Porque aquele cliente, vamos pegar um exemplo aqui, um cliente que teve o reajuste em março, ele está, na verdade, respondendo ao percentual que foi estipulado lá em maio do ano anterior, né? Uhum. Só que como ele tem que respeitar o aniversário do contrato, isso. O aniversário do contrato é em março, ele vai receber em março. Só pode receber em março, no coletivo empresarial. Esta é a regra, né? Então, por isso houve essa diferenciação. E aí, passado isso e explicada a regra, o que a ANS determinou? Chegar em janeiro, ou seja, agora janeiro de 2021, volta o valor com reajuste, né? Ou seja, aquele cliente que teve o reajuste retirado, ele volta. Então, voltou. E esses 4 meses você vai diluir, vai somar eles e vai diluir em 12 parcelas.
que foi isso determinado. Ou seja, o cliente volta a ter o reajuste mais um 12avos até dezembro, né? O maior problema vai ser aquele cliente que vai ter o reajuste, né, por agora, ou faixa etária. Aquele que não teve vai ter, porque ele vai ter a volta do reajuste, mais um 12avos daquele período, mais o reajuste por faixa etária. Esse daí vai pagar um valor. Teve cliente, inclusive, aqui no escritório com mais de 150% de aumento. Com certeza. Principalmente as faixas etárias mais altas, você tem reajuste de faixa etária de 40%, 50%, que é legal, tá? Porque é contratual. Tá lá na tabela que a gente chama de deslocamento de faixa etária, né? Então, esse foi o contexto que a ANS fez, né, em relação à suspensão do reajuste. O que eu, particularmente, achei que foi super desnecessário. Sendo muito sincero, eu acho que não ia resolver o problema. Era uma salada e isso vai dar muita ação judicial, muito problema, porque não fica muito claro. Isso é uma interpretação que a gente está fazendo, né, Pedro? Lendo não só a norma, mas de várias discussões jurídicas que estão sendo feitas sobre a situação. Então, assim, para vocês verem como é complexo trabalhar com tudo isso. Eu concordo com você, acho que foi desnecessário, eu acho que ela criou... Não resolveu o problema. Não precisava, não resolveu o problema, porque... Aliás, eu acho que ela até fez o problema ficar maior. Porque toda a possibilidade que a pessoa tinha de talvez se planejar é o que está acontecendo. Está tendo gente aí que teve aumento de 150%, de 200% de aumento. Porque você tem aí os 12 meses mais acumulado, mais o aumento de faixa etária, mais o aumento atuarial. Então, assim, exatamente. Surreal, assim. E isso vai dar muita ação judicial, né? E sabe o que mais me preocupa? São os aventureiros que não entendem da matéria entrando com a ação. Exatamente. Porque existe uma coisa chamada sucumbência, que isso é complicado, né? Então, assim, esse é o maior risco, porque tem muita pessoa aventureira que acha que entende. Vira e mexe eu recebo aqui ação, tá, de cliente reclamando que o índice está diferente do índice da ANS. Eu falo, gente, a pessoa não sabe que é um coletivo para adesão. Tem uma cláusula específica no contrato dele que diz qual é o aniversário, né? A administradora faz a comunicação prévia do percentual que vai ser aplicado e a pessoa ainda está discutindo. Ou seja, isso só demonstra que é advogado inexperiente, sabe? Que não entende literalmente nada de plano de saúde. Porque se entendesse, não falaria isso. Discutir que o percentual está elevado, aí eu até entendo. Aí ele vai ser esperto, vai falar o quê? Ó, eu quero extrato pormenorizado, vamos entrar com uma perícia atuarial, né? Porque muita gente acha que é contábil, mas não é. Não é contador que faz esse cálculo, né? É atuário. Exatamente, eu ia falar, existe em todas as operadoras, eles têm um atuário, né? Que é a pessoa que faz todo esse cálculo, inclusive para fazer os aumentos. Com Pedro, certeza. a gente só tem 3 minutos. Eu vou deixar o pessoal aqui só com gostinho. Então, fica a dica, tá? Amanhã não tem live, amanhã vocês vão descansar, vão dormir pensando na gente, sonhar pensando na gente. Quinta-feira, 19 horas, no YouTube, tá? Lá do IGEDS. Quem não se inscreveu ainda, corre, se inscreve para Masterclass, porque tem vagas limitadas. Então, quem não se inscreveu, corre para se inscrever. Lá tem um e-book super bacana que a gente está disponibilizando gratuitamente, um e-book sobre planos de saúde, né, como atuar. A gente está dando aí algumas dicas muito, muito legais. E a gente tem 2 minutinhos, Pedro, eu vou deixar aqui para você se despedir. Deixa 30 segundos para mim, só para eu finalizar. Tá certo. Eu gostaria de agradecer primeiramente, doutor Alexandre, a oportunidade, o convite pela live. É um assunto que eu amo falar, entendeu? Porque é o meu dia a dia, realmente uma parte que eu domino. E assim, apanhei muito, como eu disse no início da live, para aprender e ter o maior gosto de conversar e tratar sobre o assunto que é a parte ANS, processo administrativo, sancionador, NIP e essas questões de área de plano de saúde, principalmente porque eu vejo que tem muita, mas muita gente desqualificada, fazendo propaganda errada, né? Aí na mídia, achando que sabe muito, fica a dica, preste atenção. Cuidado. Como diz o meme, né? O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, né? Tem um que eu não vou nem falar o nome, doutor Alexandre, quando a gente falou de NIP, a pessoa falou, desiste, para com essa pessoa.
Mas a gente não está aqui para falar sobre isso, né? Então, eu quero agradecer imensamente o seu convite, a disponibilidade de poder fazer a live e expor um pouquinho sobre o assunto que eu acho super pertinente, super interessante, né?